Na minha consultoria online, eu sempre peço para os alunos me mandarem fotos. E é bastante comum a gente ver casos de escoliose. Põe uma foto aqui da escoliose para o pessoal conseguir visualizar. E aí, qual que é a indicação de treino para isso, para a gente melhorar? Vamos conversar, que é um pouquinho mais complexo do que o que a gente imagina, tá? Então, clica no gostei, senão sua coluna vai ficar torta, e se inscreve aqui no canal. Mas caramba, Leandro, você apela para pedir o like? É esse jeito youtuber prostituto que nos trouxeram a quase 2 milhões de seguidores? Não, pessoas. Seguidor é coisa de seita religiosa. Vamos lá. Bom, então a escoliose é muito comum e ela começa afetando a coluna, como vocês viram aqui, mas pode canalizar para outros problemas, por exemplo, nos membros inferiores. E aí pode trazer incômodos em caminhada, em aeróbico, e às vezes a pessoa fica procurando e não acha. Lembrando que não é porque você tem, né, algum problema caminhando, que necessariamente você tem escoliose. Pode ser um tênis errado, pode ser realmente uma lesão, enfim, sobrepeso, mas pode ser que a sua coluna seja em S, né, ou em C. E pode haver ou não rotação das vértebras. E quando tem isso, se cria algumas deformidades, que a gente chama, deformidades no dorso, tá? Que a gente se chama, o nome é gibas. Temos alguns tipos de escolioses, como por exemplo, a escoliose congênita, que como o próprio nome já diz, você já nasce com ela. Então quando o bebê está dentro da barriga da mãe, a coluna já se forma errada. Não é muito comum. Uma mais comum seria a escoliose neuromuscular, que é simplesmente falta de força muscular que acaba gerando esse tipo de deformidade. E aí a coluna vai se adaptando a isso. E aí, né, isso normalmente acontece quando é criança. Então é muito gordinha e tal, e aí a coluna se adapta e cresce errado. E nós temos a escoliose idiopática, que é aquela que meio que assim, não sei por que tem isso, não tem uma explicação muito lógica, mas simplesmente aconteceu. Às vezes coisas que a gente não consegue detectar mesmo. De repente a pessoa tem uma postura que ela fica no computador e o mouse traciona um pouquinho, ela fica o dia inteiro assim por anos e aí começa a criar realmente algo, quando ela sai dali continua, quase como se fosse um vício postural. Como que eu identifico essa escoliose? Galera, normalmente, como eu disse, por fotos. Então, quando você vê uma foto de trás e você consegue ver alguma assimetria, por exemplo, sabe aquela dobrinha de gordura? Você vê que a dobrinha de gordura de um lado está de um jeito e do outro lado está de outro jeito. O que parece que a pessoa está torta. Eu, quando eu era obeso, quando eu era, Leandro, ainda não é? Eu tinha uma gordura aqui na tetinha, que não é peito não, é tetinha, era tetinha. Que aqui tinha 2 dobras e aqui tinha uma dobra. Ou seja, era uma escoliose, porque eu estava tracionado dessa maneira. E a escoliose pode começar a gerar diferenças de simetria. Por exemplo, não é incomum eu trabalhar com alunos que têm um trapézio maior do que o outro, um peitoral maior do que o outro. Só que não é maior de hipertrofia, é porque o cara está assim. Eu vou colocar uma coisa exagerada só para a gente entender, né? O cara está assim. Então tá vendo a diferença dos desenhos? Claro, quando é uma coisa mais modesta é mais difícil de identificar. Então o cara vai falar, é o tamanho, mas não é hipertrofia. Ainda que, em alguns casos, pode ser que sim. Porque a pessoa treina assim, então ela faz um encolhimento. Eu estou fazendo uma coisa exagerada, tá, gente? A pessoa faz um encolhimento assim, você estimula de maneira diferente, e aí você realmente começa a fazer uma hipertrofia errada. E aí o que as pessoas fazem? Ah, eu percebi que o meu lado direito tem um pouco menor. Tá, a pessoa acha. Ela começa a fazer mais repetições aqui, ou enfim, mais séries. E aí o que acontece? A pessoa tá torta, continua torta, só que aí realmente ela tá com esse mais hipertrofiado do que. Quer dizer, estragou tudo. Galera, quem tem escoliose tem que fazer uma avaliação postural. É muito fácil de detectar isso. Vai no fisioterapeuta, no ortopedista, o fisioterapeuta já dá conta, mais barato. Vai no fisioterapeuta, faz uma avaliação postural e vê. Não fica fazendo, muito cuidado, tá? Eu já expliquei isso aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, como corrigir a simetria. E eu vejo que muita gente fala, vou fazer mais exercício desse lado. Não faz isso por conta, porque na tentativa de tratar essa uma assimetria, você fica com 2. Tudo bem, Leandro, você falou para detectar na pessoa que é gordinha e eu que sou magrinho, tá? Normalmente, pessoal, a gente olha pela altura dos ombros, tá? Então a pessoa fica numa posição relaxada, tira uma foto de frente e de trás e você vê que o esquerdo ou o direito está um mais alto, tem um desnível entre os dois. Isso quando é um grau leve, porque quando é um grau mais pesado, a pessoa começa a ter incômodo, como eu disse, vai correr, sente desconforto, vai treinar, sente desconforto, e começa a dar dor na coluna e a pessoa faz o quê? Não, vou fazer exercício de lombar. Galera, tem que descobrir a causa.
Leandro, pode ser que eu precise fazer raio-x para ver? Pode ser, tá? Mas normalmente, como eu disse, é detectado a olho nu. E como é que eu resolvo isso? Qual que é o tratamento? Depende, tá, pessoal? Se você pega uma pessoa que é jovem, adolescente, tem esse desvio, podemos trabalhar com exercícios e avaliação periódica. A cada tantos meses, olha, não, tá melhorando. Se a gente tiver uma curvatura de 25 a 40 graus, pode ser que seja necessário, além dos exercícios, o uso de um colete. O colete a gente vê muito mais em criança e adolescente, tá, gente? E é usado durante basicamente todo o período que a pessoa está acordada. E alguns até mesmo dormem com o colete. Normalmente, trabalhos de fisioterapeuta num nível adulto não costuma causar grande melhora da escoliose, porque é uma deformidade óssea. Porém, é extremamente bem-vindo, porque ele vai tratar os problemas que a escoliose pode te dar. Leandro, e se o caso for muito grave? Aí, cirurgia. O que é um caso grave? Curvatura maior de 40 graus. Leandro, eu tirei a fotinho, né? Coloquei assim para eu ver ela direitinho, eu de costas, do lado do meu certificado do curso de dieta que eu fiz de você. Pô, obrigado, hein? Agradeço. Esse foi o pior gancho que eu puxei na vida. E eu vi que eu tenho um desnível. O que eu faço? Então eu tô desesperado. Calma, fica tranquilo, tá? Um pouco de escoliose é muito mais comum do que o que a gente imagina. A conduta é, vai no ortopedista, no fisioterapeuta, beleza. Mas, se você tem um pequeno grau, isso não te incomoda nada, não está te gerando nenhuma assimetria muscular, fica tranquilo, é normal a gente ter um pouquinho dessa curvatura. Nós temos que ficar preocupados quando essa curvatura é grande. Aí, de novo, você só vai entender se você for num profissional. Se essa curvatura está me gerando incômodos visuais, nossa, eu tô com um músculo maior do que o outro, sabe? Manja aquele peitoral, um peitoral é curto e o outro é comprido. Por quê? Porque está alongado, né? Esse aqui está alongado e esse aqui está encurtado, porque eu tô andando assim, de novo. Estou numa posição exagerada para que você consiga visualizar. Mas, se não é o caso, gente, fica tranquilo, tá? Só marca para ver se essa curvatura está num nível normal e vamos trabalhar para que ela continue assim, sem nunca te incomodar. A escoliose preocupante é quando realmente atrapalha a sua vida. Ou quando não atrapalha, que vai atrapalhar. Por isso que você precisa de uma avaliação, certo? Um outro negócio que ferra muito o shape também é aquele ombro jogado para frente, assim, que a gente chama de cifose. Eu deixei uma dica aqui muito importante para você conseguir melhorar isso. Porque como você viu, na escoliose a gente não consegue melhorar na musculação, na academia. Porém a cifose, dependendo do grau, da origem, etc., nós conseguimos melhorar sim. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.